Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Estamos de volta com mais um Mitos e Lendas. Exatamente. E depois de vários pedidos desde o início do canal para a gente falar de mitologia iorubá, para mitologia africana mais especificamente, né, candomblessista, umbandista, hoje a gente vai falar sobre o mito da criação iorubá. Exatamente. Certo? E essa é para você que está pedindo esses mitos há muito tempo. A gente, na verdade, vai falar muito ainda lá na frente de candomblé, de umbanda, né? A gente está caminhando aí, mas hoje a gente, no Mitos e Lenda, já vai falar sobre a criação do mundo segundo a mitologia iorubá. Léo, antes da gente começar a falar sobre o mito da criação, vamos explicar um pouquinho a importância e por que a gente está falando dela agora. Na verdade, esse mito da criação iorubá é um mito africano e ele é importante para nós aqui no Brasil porque dessa região, era uma região, né, onde tinham lá os iorubás. Com vários povos diferentes exatamente. É comum se chamar então desses povos de iorubás. Então eram várias regiões, inclusive alguns, né, orixás, como a gente chama hoje, tinham nomes diferentes em alguns lugares tinha um orixá que no outro não tinha, mas ele é importante porque foi dessa região, né, que veio o povo e veio a mitologia que vai dar origem à religião brasileira, que é a Umbanda, né? Todo mundo sabe que ela tem uma influência muito grande dos negros, né, que vieram da África, trouxeram esses mitos, então é daí que vem isso e por isso que ela é importante da gente estar explicando, porque a gente vai conseguir entender um pouquinho o que são os tais dos orixás, como é que foi criado o mundo na visão. São politeístas ou não. E aí vocês vão perceber que esse mito da criação é muito parecido com outros mitos da criação. Coincidentemente. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar, vamos ver isso. Então vamos lá. O mito da criação começa com um ser supremo, criador de tudo, que é Olodumaré, também conhecido como Olorum. Nós vamos chamar ele de Olorum a partir de agora, que é mais fácil. E não é por acaso que aquela banda, aquele grupo lá na Bahia chama Olodum. Então não é por acaso. E aí Olorum então criou todas as coisas e fez suas emanações terem forma, que chamou de Irumalés. E aí é interessante essa parte, né? Porque na verdade ele não criou um mundo, ele se manifestou através de várias emanações. Essas emanações, como o Bruno falou, os Irumalés, e aí isso é muito parecido com o que a gente aprende em Cabala, que existe o todo e das emanações do todo você tem as Sefirotes. Isso. Essas emanações, aqui no Brasil acabou chamando genericamente de orixás, mas existem duas polaridades dessas primeiras manifestações. As manifestações da esquerda e de direita. Isso. A da esquerda usam preto e as da direita usam branco. As da direita são chamados orixás. E os da esquerda, eles são de polaridade negativa, enquanto os da direita são positivos, e não tem nada a ver com bem e mal. Isso. Utilizam a cor preta e são chamados de hebras. E é importante, né? A gente já explicou aqui, principalmente no nosso vídeo de hermetismo, né? Que uma das leis que regem o universo é a lei da polaridade. Então você tem o branco e o preto, ou seja, o que é expansivo e o que é restritivo. Lembrando que o preto é o que absorve a luz e o branco é o que reflete a luz. Por isso, então como o Bruno falou, não tem nada a ver de bem e mal. A linha da esquerda é o pessoal do mal, o pessoal não tem nada a ver isso. É só uma questão de polaridade e de como essas energias se manifestam. Lembrando que expansão em exagero é ruim e restrição em exagero é ruim. Então você precisa expandir e depois restringir. E aí depois que você restringe, que é o organizar, você expande de novo. E essa é a dinâmica do universo. E ainda tem teorias ou versões que colocam um terceiro grupo, que são os grupos vermelhos, que são eles que possuem ou estão muito ligados com o axé. Axé, gente, para quem não é familiarizado com a cultura umbandista ou africana... Não é um gênero musical da Bahia. Também é um gênero musical da Bahia. Mas nesse caso não. Não, o axé é o poder de realização. Acabou se tornando quase uma saudação, um amém na Umbanda, enfim, né? Como dizer, axé, axé pra você. Axé na luz. Mas é o poder de realização da luz. Exatamente. Axé, então, é o poder de realização.
Então tem esse terceiro grupo em algumas versões. E além desses grupos, existem ainda uma outra polarização que é a divisão de gênero também do hermetismo. Então, tanto os orixás quanto os hebraus também têm o seu masculino e o seu feminino em cada um deles. Como a lei do gênero do hermetismo. E aí o todo é mente, também vem do hermetismo. O todo criou as suas emanações. Então é muito parecido, né? A gente já falou que o hermetismo é que deu base a várias mitologias e tudo. E essas mitologias acabaram se fundamentando em cima disso. Como o Bruno falou de versões, é muito importante a gente falar uma coisa aqui. A gente está falando de um mito que vem da África, que é uma tradição oral, que não tem praticamente nada escrito, e que se você for pesquisar vários autores, você vai encontrar várias versões. A gente pegou uma versão, que é uma versão que tem alguns trabalhos científicos sobre ela, alguns estudos sobre ela, e que dá uma visão mais geral da coisa. E é claro que vai ter coisa que você vai falar, mas eu li no livro do Ravels Jones, edição de 1983, que Olodumaré era filho de vai com pé, sei lá. E aí, problema seu, entendeu? A gente escolheu essa versão, porque é uma versão que encaixa nas mitologias mundiais, ela faz mais sentido pra gente. Até como presente pra vocês, na verdade, a gente vai contar duas versões que elas mudam no final. Isso. Então vamos continuar, vamos voltar pros nossos Yorubás. É isso aí. Muito bem, quando então Olodumaré cria, ele primeiro cria o Exu primordial, que talvez seja muito mais do que um ser, uma forma, de qualquer maneira nada disso é uma forma, mas mesmo que idealizada, talvez seja muito mais a emanação de Exu, aquele que transforma, aquele que comunica, um Hermes da tradição Yorubá. Isso é importante, né? Para quem não sabe o que é o Exu ele tem enquanto construção arquetípica, ele é muito parecido com Hermes e com Mercúrio, que a gente já falou em outros mitos e lendas. Uma coisa que é interessante disso que o Bruno tá falando é que na Kabbalah o Exu tá em Hod. E a imagem mágica de Hod é um hermafrodita. Ou seja, é o homem e a mulher juntos, né? Então, por isso que talvez ele tenha sido a primeira emanação a ser criada, porque ainda não existia a polarização, a criação dos dois sexos. Então, o Exu primordial talvez seja essa metáfora. Sim. E na sequência, algumas versões, ele foi o primeiro, que é o Oxalá, que na verdade é Obatalá, conhecido como Grande Orixá. E Grande Orixá é Orixá-Nlá. E aí de Orixá-Nlá virou Oxalá, que é como conhecido aqui. A gente vai usar o tempo todo Oxalá, apesar das versões estarem escrito Obatalá, para ficar uma comunicação mais fácil de entender. A gente vai todo mundo Oxalá já ouviu falar de Oxalá. Até a Bíblia tem Oxalá. Até a Bíblia tem Oxalá. E Oxalá é importante, né? Porque arquetipicamente ele é o Sol. Ele é o ser central da história toda, né? Como na mitologia cristã, a ideia do Cristo, como a gente tem Apolo, como a gente tem Horus. Então Oxalá é o ser central, é o sol ali da árvore da vida. Para quem não viu, ver nossos vídeos de Cabala judaica de árvore da vida, que você vai entender um pouquinho mais. O Olorum criou os 9 céus. 9 céus, gente. Lembra? 9 esferas, mais a terra, 9 céus. É isso aí. Agora, sobre os 9 céus, é legal evitar haters ou mal entendimentos, que existem versões que dizem que 9 céus não necessariamente são 9 céus, podem ser um céu com 9 espaços, mas dá na mesma, é isso que é importante. São 9 regiões. Que ele chamava de Mensa Orum. Olha aí, é isso aí. E esses 9 céus, eles são como vibrações. Então, mais pra frente, quando os humanos foram criados, que a gente vai contar exatamente isso, quando cada um deles morria, ia para um dos 9 céus. Guiados, olha só, isso é legal. Guiados por Yansan, a deusa dos ventos, que também muitos conhecem. Então, Yansan, na verdade, é Oya Mensan, ficou Yansan. Então, ela que guia o morto para um dos céus. E também tem a reencarnação. Mas, enfim, isso é uma outra parte. Foram criados 9 céus, sendo que vai do mais cruel e penoso até o mais incrível, pacífico, próximo de Olorum. E aí tem o lance de Yansan com Xangô, né? No mito, para explicar essa questão dos 9, Yansan, ela teve um relacionamento com Xangô, e desse relacionamento, enfim, tinha uma questão de não conseguir ter filhos, e ela também é a senhora dos 9. Esses 9 filhos seriam uma alusão aos 9 céus E as 9 esferas. E é interessante, né, na árvore da vida, que a gente já mostrou, você tem lá em cima Keter, que é a esfera primordial, e aí toda a mitologia que vocês vão encontrar tem uma primeira polarização. Deus,
o Todo-Poderoso, o Universo, Alá, quem seja, ele vai criar uma primeira polarização, então uma primeira energia masculina, uma primeira energia feminina. Nessa mitologia Yorubá, é interessante porque em Rockmá, né, para você que está olhando aqui, Rockmá está lá no topo do pilar da direita, é uma energia masculina, estimuladora, mas na mitologia Yorubá, quem faz esse papel é Yansan. E Xangô está em Biná, que é a primeira mulher, a Eva, a Maria, mãe de Jesus, é aquela energia, primeira restrição, primeira grande mãe. E aí quem tá ali é Xangô. Xangô é que tem essa energia, por isso até que ele usa o machado, com isso que ele corta, tira os excessos, é a lei, a justiça, né? E do outro lado você tem Yansan, o seu raio, que é expansivo, que taca fogo nas coisas, que transmuta, que muda. Então é bem legal essa polarização também. E aí desses dois aí, né, principalmente Yansan vira a mãe dos nove Quando céus. você faz essa correlação, né? Isso, exatamente. Muito bem, depois dessa primeira etapa de criação, Oxalá e Olodumaré e Olorum, eles meio que concordam que seria interessante ter um mundo mesmo sem ser nos céus, uma terra, um lugar para eles governarem, para eles usarem os poderes que eles têm, porque ali meio que eles estão ali só vivendo. Sentindo falta de algo a mais, assim, na vida Isso, deles. exatamente. Tipo, um Big Brother, assim. Se você soubesse quem você é, Axé, até onde vai a sua fé, Axé. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, Axé. Se querer é poder, Axé. Ir até o final, se quiser vencer. Pra eles assistirem, fazerem uns testes, né? Isso vê a humanidade se ferrar. E aí, então, eles concordam com isso. Nessa nação, vou chamar de nação Yorubá, existe um oráculo chamado Ifá. E, na mitologia, existe um ser divino que opera e interpreta esse Ifá. E o nome dessa divindade é Orumilá. Ele tem a sabedoria. Então, Oxalá, antes de sair fazendo e tal, ele vai conversar com o Orumilá para saber o que vai acontecer, do que ele precisa, se vai dar tudo certo, se tá tudo bem. E Orumilá, então, joga para ele o oráculo e diz que, olha, vai dar tudo certo desde que você leve algumas coisas. E aí ele fala para levar sementes de tudo que é tipo, porque lá no céu é um mundo quase que espelho do que é a Terra. Então também tem vegetais, tem lá uma biosfera, vou chamar assim. Então ele precisa levar a terra que tem no céu, ele precisa levar sementes, precisa levar uma corrente, que aí ele vai pegar Kogum, que é uma outra entidade, mais tarde. Vai levar também caracol. Um caracol que é super útil, vocês vão ver que é super útil o caracol na história. Depois que ele fala com o Orumilá, ele vai falar com o Olorum de novo. Falou, falei com o Orumilá, ele deu um ok, me passou algumas coisas. E aí o Olorum vira e fala assim, então toma mais isso, toma essa galinha de cinco dedos em cada pé, toma esse pombo e toma essa sacola aqui. É super importante, você vai criar um mundo. Você precisa disso aí. O que você vai precisar? De uma corrente, um caracol, uma galinha e um pombo. E terra. E terra. E você faz um mundo. Mas além disso, ele dá para Oxalá duas coisas super importantes. Ele dá o axé, que é o poder de realização. Que é o poder de realização, que ele coloca na sacola. E além do axé, ele dá o abá, que é a força de vontade, que é a vontade em si. E ele guardava isso no chapéu. Ele guardava no chapéu. Eu achei isso bem legal. Isso é sensacional. E é legal esse mito, né, do Orumilá, porque é muito, né, que Oxalá vai se comportar, é muito parecido com o mito de Apolo, né? Quando Apolo vai vencer a serpente, e aí ele cria o oráculo de Delfos em cima da serpente. É muito parecido o processo, né? Como esse ser solar central, ele precisa passar por um processo de oráculo para poder aí sim se manifestar enquanto força de vontade. I know you're Neil. Be right with you. You're the Oracle? Bingo. Com tudo isso, ele foi lá, pegou terra, pegou o que faltava. E aí ele foi sentido ao portão do céu. Primeira coisa que acontece nesse processo de ir até o portão, ele cruza com Exu. Meu Deus, eles cruzaram. E daí veio a terra. Bom, e aí a gente tem... É nesse momento que existem duas versões importantes que diferem
bastante não, mas diferem na criação. Uma, apenas Oxalá é o criador, outra, Odudua, para quem conhece também Umbanda, Candomblé, tem a roda de Odudua, enfim, mas Odudua é um criador também. Bem, vamos primeiro para a primeira versão, que é só Oxalá. Isso. Quando ele cruza com o Exu, nada acontece. Tipo, só aí, Exu, beleza, Exu, Oxalá, valeu, eles saem, né? Passou. Exatamente. E aí eles chegam ali num determinado local, vamos chamar de Porta do Céu. Ogum vem com a corrente, Ogum seria a entidade do ferro, é uma entidade guerreira. Exatamente, muito ligado com a energia de Gevurah, na Árvore da Vida, né? Pra quem viu também, arquetipicamente falando, ele é uma espécie de ferreiro, né? Muito parecido com a ideia de Festo, né? Na mitologia greco-romana, então ele tem esse poder. Ele também tá muito ligado à vontade, né? Sim. E o metal de Gevurah, o metal associado a Gevurah, justamente é o ferro. E aí ele joga corrente até um determinado local ali próximo do que vai ser a Terra. Antes, o que era? A Terra era um lugar de água meio pantanoso. Então não é que não existia nada, existia um lugar assim, pântano. Então ele desce pela corrente até determinada altura, não desce, não vai, e ele joga a terra e na sequência, e aí cria uma espécie de ilhotazinha. Ele joga a galinha de 5. Algumas versões são 5 galinhas com 5 dedos cada pé, ou é uma galinha. É uma galinha de 5. Uma galinha de 5. É uma galinha. É uma galinha de 5. Essa galinha começa a ciscar e joga a terra para todos os lados, criando assim a terra. E eu tô segurando e aqui. E os continentes. E os continentes, exatamente. E você tá segurando eu tô segurando a né? corrente. Tá ali, ó, só vai galinha, vai, cisca. E ele joga o pombo branco, era o pombo branco. E esse pombo, ele vai expandindo esse território, esse local. Então, enquanto ele voa, ele vai expandindo. E assim é criado a terra e o espaço entre os dois. E aí ele joga também, especificamente, a semente de palmeira. Ele tá cheio de semente, ele pega a semente de palmeira, joga lá e sobe de volta. Então ele deixa as coisas acontecendo lá. E vai falar com o Lorum. Fala, ó, Lorum, aparentemente tudo ok. O projeto tá executado. Muito bem, com a primeira parte realizada, então, com tudo certo, a palmeira, inclusive, já... Grande. Crescida. Isso. Olodumaré dá o cajado para Oxalá, e esse cajado simbolizava o povo. Fala um pouco do cajado. O cajado, o Oxalá, ele tem uma imagem meio de velho, né? Na verdade, depois, quando a gente for falar de Umbanda mais pra frente, vai falar de 2 aspectos de Oxalá, né? O aspecto velho e o aspecto novo, né? Oxalufã e Oxaguian. Exatamente, esses 2 aspectos de Oxalá. Mas o cajado, ele é um símbolo de poder, né? É um símbolo de reverência ao que é antigo. É como se fosse uma espécie de um cetro, né? Onde mostra ali que eu tenho domínio sobre o mundo, controle. Então o cajado tem muito disso. E ele servia também para tatear, né? Ajudava os viajantes com uma alavanca e para tatear o chão. Então era um instrumento que, para esse momento da criação da Terra, ia ser super útil, né? Porque aí Oxalá vai, desce, ele se torna o primeiro a pisar na Terra. E aí o cajado é que vai dar esse suporte, né, para fazer a conexão dele com a Terra. Oxalá então decide criar os seres. Então primeiro ele sai andando e vai jogando as sementes de tudo que é tipo, e as sementes vão brotando. E ele então, pega barro ou argila e começa a criar a forma humana. Faz um braço, um tronco, tal, vai juntando a cabeça. Olha aí, né? Mais uma vez o barro, a terra. De novo, né, só na mitologia cristã e na judaica, mas parece que em várias mitologias tem essa referência que o ser humano foi criado do barro. No livro do Marcelo, o novo livro que ele lançou, o Kabbalah Hermética, que tá aqui, ó, ele faz um monte de referências a seres que foram criados do barro, da terra. É bem legal. Exatamente. Vale conferir. Muito bem. Então ele cria, só que esses seres ainda não têm vida. E ele vai criando e ele vai colocando esses seres num lugar escuro e fechado. Igual um ventre. E aí esses seres não têm vida, não tem nada. Um monte de estatuazinha, tipo... Um monte de estatuazinha. Estatuazinha de barro. E ele cansa. Eu vou dormir. Mas antes de dormir, vou tomar um trago. Vou tomar um trago. Ele toma vinho de palma. Ele não tem a palmeira lá, ele vai e tal, faz um vinho e toma e fica... Bebaço. Mas ele continua a criar. Isso. Só que daí... Como e aí o que você faz quando você tá bêbado? Você faz merda. Pois é. E aí as formas humanas já não eram tão perfeitas no que ele idealizava.
Na verdade é daí que vem a ideia de que aí as diferenças físicas começaram a ser criadas, né? E é legal porque nesse mito eles falam de várias coisas, como corcunda, e uma coisa que então, o albinismo é o que fica muito marcante, né? Sempre falado no albinismo, porque imagina, né? Você vem de uma nação negra, o albino devia ser... destoava totalmente da nação, né? Era uma coisa muito diferente para eles. Então, até um pouco de carga de preconceito, né? Achavam que aquilo era um defeito que vinha de Oxalá quando Oxalá estava bêbado. Exatamente. E aí ele fez essas criaturas com defeitos e foi dormir, foi tirar um ronco. Oxalá, apesar de ter o cetro e tudo mais, ele não tinha o poder de ter a vida, de dar vida para esses seres. Quem poderia dar a vida somente Olorum. E aí Olorum, vendo que as criaturas já estavam pré-prontas, insuflou vida. Então o sopro divino. Uma referência ao sopro divino, dando-lhes vida. Oxalá acordou e aí viu o que tinha feito quando estava bêbado, viu os deficientes. E aí ele inclusive se prontificou a ser protetor dos deficientes para sempre. E nesse finzinho de criação, já chegando ao fim, Orumilá, que é o sábio lá que joga o Ifá, foi auxiliar Oxalá nos detalhes finais, porque Orumilá é quem tem a sabedoria. Uma referência que, além de vida, os seres humanos é quem tem a sabedoria. Sabedoria para entender que existem deuses, para as oferendas, para entender a vida em si, se questionar, esse tipo de coisa. E assim, quando tudo estava pronto, as outras entidades, as outras divindades foram habitar o mundo e cada uma foi para uma região. Exatamente. Essa é a primeira versão. Essa é a primeira versão. A segunda versão começa com Oxalá cruzando com o Exu na entrada do céu e o Exu fala, e a minha oferenda? Não é necessariamente a minha, ele estava cobrando oferenda. Oferenda. Eu falei, e a oferenda? E a oferenda? E aí Oxalá, caguei. É, tipo isso. Passou direto. Aí o que o Exu fez? Pirchou uma maldição. Exatamente. Tudo que ele quiser realizar, ele vai falhar. Diferente da outra versão, onde tem uma corrente, tem um pilar que liga esse pântano ao céu. Quando ele estava indo para esse lugar, ele começa a ficar com sede. E aí ele toma, então antes da criação, ele toma o vinho de palma e adormece. E aí a entidade chamada Odudua olha Oxalá e Olorum tinha falado pros outras divindades, falou assim, pessoal, eu tô criando um mundo novo, onde cada um vai ser chefe de um lugar. Isso. Então você vai ser chefe dos mares, você vai ser das pedreiras, você vai ser de tal coisa. Então eles meio que sabiam o que estava acontecendo, não foi às escondidas. E aí quando Odudua passou por Oxalá e viu ele dormindo, falou, pô, sacanagem, ele não ia criar a parada toda? Ele tá aí dormindo. E essa garrafa de vinho vazia aí? Exato. Aí ele pegou a sacola mágica, tem a sacola mágica na história, e foi lá falar com o Olorum, foi meio que caguetar, falou, olha, Oxalá tava bebaço lá, estilo mendigão. Estilo mendigão. Aí o Olorum falou assim, tudo bem, então vai você lá, Dudu, você também é importante, você tem lá uma certa inteligência, vai você criar. E cria também, né? E aí o processo é mais ou menos o mesmo, ele vai, cria a terra, as galinhas, o pombo e para por aí. Oxalá acorda e se arrepende, falou, puta, cadê a sacola, cadê o mundo já tá meio criado? Aí foi lá falar com o Olorum. Falou, olha, me desculpa, eu me arrependo do que eu fiz, se tiver algo que eu possa fazer. E Olorum, como todo Deus primordial, que perdoa, né, um Deus bondoso, fala assim, não, tudo bem, foi criado a Terra, agora você vai criar os seres. E eu te dou a minha sabedoria, eu te dou todo o potencial para criar esses seres. Então nessa segunda versão, Oxalá desce a Terra, cria só os seres. E cria os seres, mas cria na totalidade, cria tanto do barro quanto lhes dá a vida. As vidas. E, criado a vida, existiu então uma rixa entre Odudua e Oxalá sobre a criação. Foi eu que criei, eu criei a vida, eu criei isso. O Olorum chama e fala assim, Orumilá, resolve essa briga aí entre Oxalá e Odudua. E aí Orumilá vira e fala assim, vocês não precisam brigar, não tem que brigar, vocês têm que sentar. Você, Oxalá, sente à direita de Olorum, Odudua, à esquerda de Olorum, e vocês vão ficar... não com essas palavras, mas a eternidade discutindo a função dos dois. Fiquem aí, conversem sobre a função de Oxalá criando os humanos e você, Odudua, criando o ambiente, o reino onde esses seres habitam. E assim se deu. De qualquer maneira, o desfecho é o mesmo. Oxalá, que é o ser central solar, parecido com a ideia de Cristo, está sentado à direita do Pai. Exato. Olha só. E à esquerda, Odudua. Então, né, na verdade, ficou
é como se o Dudu, sentado à esquerda, no pilar da esquerda, fosse o responsável pela forma, por isso que ele deu forma à Terra, e Oxalá, sentado no pilar da expansão da direita, é quem ficou responsável pela vida, e todo mundo sabe, a vida tem um aspecto expansivo, né? Reprodutivo, expansivo, então tá aí porque cada um sentou desse lado. Perfeito. E a Terra, assim como a outra versão, acaba sendo povoada e chefiada em cada região por uma entidade. Não vou chamar de orixá, que como a gente viu no começo, o orixá é um aspecto. Então as entidades foram chefiando cada uma das regiões da Terra. Por exemplo, né, Iemanjá no mar, aí você tem o Oxum, as cachoeiras, rios em algumas... Oxóssi, as florestas, sim. E aí por aí você Xangô, tem... as pedreiras. E aí você tem Yansan, né, o orixá ligado aos ventos, né, e você tem Xangô ligado às pedreiras. Mas é legal porque ela também está ligada ao raio e Xangô ao barulho do trovão. Isso. É o casal que se complementa. A tempestade também tem muito ali de Yansan, talvez por isso a associação tão clara com raio. Exatamente. E outros, uma série de... Você tem o Mulu, você tem o Baluaê. Então aí com cada orixá que já sabia que rei não ia mandar, lembrando que a Terra virou um espelho do céu. Então a 10ª esfera, lá, Malkuth, o reino, virou um espelho das outras 9 esferas que estão acima, por isso 9 reinos. Então a mitologia é muito parecida, né, com a construção depois que vai posteriormente da árvore da vida, da questão da cabala judaica e também dos outros mitos, né? A gente pega Yggdrasil na mitologia nórdica, você tem lá os 9 mundos, isso é meio comum nas mitologias mundiais. No futuro, e talvez muito em breve, a gente vai chegar no culto africano que veio pra cá, o candomblé, a umbanda, a história deles. Não só pra cá, né? Mas também os cultos africanos foram pra América Central, por exemplo. É verdade. Né? Que deram origem a várias, ao Obeá, ao Voodoo, deram origem a várias tradições lá também. É verdade. Então a gente vai chegar neles, mais o nosso vídeo tradicional. E hoje, então, foi o mito da criação. Espero que vocês tenham gostado e saciado um pouco essa vontade de saber sobre os mitos africanos que tem nos cobrado há tanto tempo. Tem gente até que acha, por que vocês não falam? Não deu tempo ainda, gente. Mas continuem sugerindo coisas. E, recadinho, simpósio, tá quase aí. Tem a vaga ainda? Simpósio dia 26 e 27 de novembro, infelizmente, vagas esgotadas. Poxa, se você não fez a inscrição, não dá mais tempo. A gente, apesar que a gente colocou lá no site uma lista de espera, já tem nomes lá, pessoas se cadastrando, mas vagas esgotadas. Vendemos todas as vagas e acho que vai ser muito legal. Quem for que assiste o canal e vai no simpósio, a gente vai estar lá, vai ser uma oportunidade também de conversar com a gente. E eu acho que vai ser bem bacana esse ano esse simpósio. Vai ter uma surpresa lá que o pessoal que se inscreveu não sabe. Eu não posso falar ainda. Nem eu sei essa surpresa. Nem você sabe, ninguém sabe, só eu sei. Mentira, tem um grupinho lá que sabe. Olha aí. Vai ter umas surpresas bacanas no simpósio desse ano. A gente quer agradecer o pessoal que foi na oficina de cinema. É verdade. Foi bem legal. A gente, foi a tarde inteira até a noite a gente falando de cabala e cinema. No final a gente criou lá uma ideia para um filme. Sim. Começamos a montar um primeiro roteiro. Foi muito, muito louco, foi né? Bem divertido. Em várias bem bacana. Sim, foi muito legal. Então é isso, né? Acho que por enquanto a gente volta semana que vem, ou não. Acho que sim, espero que sim. A gente volta acho que semana que vem com outro vídeo. A nossa ideia, a gente tá planejando aí fazer o do Alexandre Grande, né? Mas não sei, pode ser que seja outro mitos e lendas falando de outro mito. Mas é isso aí, gente. Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso. É isso. Não esquece aí de avisar seus amigos. Se você gosta de Umbanda, passa pros seus amigos que... né, tem muita gente que não entende, tem muito preconceito com os mitos africanos e com Umbanda. Aproveita aí, é uma oportunidade do pessoal entender um pouquinho mais como funciona. E pra fechar, a gente tá se alongando aqui na nossa despedida, mas olha só... Fica com saudade. Olha só, a gente... No começo do canal a gente falou um pouco sobre Brahman, né? Brahma, Vishnu e Shiva e a emanação deles como Brahman, que é um ser primordial. Então a gente meio que viu que o hinduísmo não é tão politeísta quanto se imagina, por conta dessa energia primordial, desse criador. E a gente está vendo que os mitos iorubás, eles também não são tão politeístas assim. Na verdade, a gente, é difícil em alguma mitologia hindu e na Yorubá você cravar, é politeísta, é monoteísta, não dá. Existe uma ideia de um Deus único
E existe uma ideia de que essas entidades, tanto no hinduísmo quanto no Yorubá, são emanações desse Deus único. Não só nessas duas mitologias, isso acontece em outras mitologias também. Na prática, acaba virando um politeísmo. Sim. Que você tem várias entidades diferentes cultuadas individualmente. Exatamente. Então, na prática, acaba que funciona assim. Na teoria, se você for fazer um trabalho acadêmico, teórico, talvez possa chamar de monoteísmo. Né? Como no catolicismo, por exemplo, você tem Deus, mas você tem os anjos, e você tem também os santos, como manifestações arquetípicas dessas energias, né? Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, muito parecido com o arquétipo de Iemanjá. Então, existem esses arquétipos que são parecidos e ok, mas tá tudo certo. Não tem errado. Não precisa nem taxar de politeísta ou monoteísta. Não, é só entender que existe essa ideia de um Deus único, que os outros deuses são manifestações, mas que na prática, né, como você tem na Umbanda, por exemplo, filho de Ogum com Oxum. Então, tem um culto ali, tem uma energia arquetípica definida e que está dentro ali de um culto e as pessoas cultuam aquela energia e tá tudo certo. É isso, pessoal. Agora sim. Valeu.